Bom dia, irmã Celi. Só um minutinho, irmãos. Ais. Bom, nós vamos dando sequência ao estudo. Estamos fazendo a supremacia de Cristo, né? Na carta aos Hebreus, amém? Supremacia é soberania, né? A superioridade de Jesus. Bom, entendemos que se você quiser ler um comentário bom do Antigo Testamento, leia Hebreus. Hebreus é um bom comentário do Antigo Testamento, tá? Ele vai estar fazendo várias referências, questão de sacrifícios, tá? Tudo aquilo que é descrito como uma figura no Antigo, aqui, né, no Novo se torna realidade, e o autor de Hebreus deixa isso mais claro. Tá baixo o áudio. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vai melhorar depois um pouquinho, que eu vou trocar de aparelho. Tá muito baixo, mas tá para mais alguém aí? Alguém pode falar como é que tá o áudio aí? Tá saindo legal? A gente começar o estudo certinho. Alguém mais pode dar esse feedback aí? Como é que tá o áudio? Tá legal? Então pode ser o volume aí do celular, minha irmã. Então, tá pelo YouTube também, tá? O YouTube tá. Porque o áudio aqui tá legal. Confere no seu aparelho ou entra no YouTube, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar a superioridade do Evangelho. Na verdade, no desenvolvimento do estudo de hoje, nós vamos continuar vendo a superioridade do Filho de Deus, de Jesus Cristo, acima dos anjos, tá? Mas a mensagem, né, que o autor está enfatizando aqui, que é o Evangelho, aí o autor da lição colocou a superioridade do Evangelho. Bom, algumas ponderações nas lições passadas, né, que nós tratamos. O capítulo 2 ele é totalmente ligado com o capítulo 1, nós vamos orar e nós vamos ver como é que se dá essa sequência, e aí nós vamos desenvolver o nosso estudo hoje, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Vamos, Senhor, em oração, agradecer Ele pela semana, tudo que Ele tem feito e há de fazer em nossas vidas. Amém? Oremos. Pai nosso, que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, em nossas condutas, em nossos pensamentos, em tudo que fizermos, ó Deus, que o Teu nome seja santificado. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, Pai. Como ela é feita aí no céu, Senhor, para a Tua glória. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, como o Senhor tem suprido, ó Pai, cada um de nós, enviando, abrindo portas, ó Deus, como o Senhor tem nos abençoado. Dai-nos o pão de cada dia, Deus. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Não nos deixe cair em tentação, ó Pai. Livrai-nos do mal. Venha falar aos nossos corações através, ó Deus, da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ministrar, ó Pai, a cada coração. Não enche só a nossa mente, Deus, mas enche também os nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a sermos coerentes, ó Deus, com a Tua palavra. Que o Teu nome seja dado a honra, a glória, o louvor e o poder, desde agora, por toda a eternidade. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Então, nós, no capítulo 1, né, o autor tratou da soberania de Deus, da soberania de Jesus,
dizendo até que Jesus seria a última palavra de Deus. Jesus é a última palavra de Deus. No passado, como nós vimos no capítulo 1, versículo 1, por meio dos profetas, Deus falou de muitas maneiras. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, que é Jesus, nos falou, né? Ou seja, essa é a última palavra. É a última forma de Deus se comunicar com o seu povo, de chamar as pessoas para o arrependimento, é através da sua palavra, né? E no versículo 3, na parte, tanto na primeira parte, que ele é o resplendor da sua glória, e a expressão exata, suscitando todas as coisas, pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Então, aqui está falando do sacrifício eficiente de Cristo, né? Da purificação dos nossos pecados, que ele está reinando, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aqui eu falei um pouco dos três ofícios de Cristo, profeta, rei e sacerdote, estão aqui em Hebreus, por toda essa carta, nós vamos ver isso em desenvolvimento. Em profeta, que ele, né, é a última palavra de Deus, como sacerdote, sumo sacerdote, sacrifício perfeito e completo naquela cruz, morte e ressurreição de Cristo, e como rei ele está sentado, né, no sublime trono à direita de Deus, reinando para todos sempre, para a glória de Deus Pai. Tá? E nós vemos a superioridade dele sobre os anjos, né, que os anjos são criaturas de Deus, e que Jesus foi gerado, portanto, Jesus é filho de Deus, né? É o próprio Deus e o filho de Deus. Nessa questão, eu dei uma brecha, eu falei um pouco de santificação, e é exatamente nisso aí que eu quero voltar para que os irmãos não interpretem mal, né? Não sei se alguém possa ter interpretado mal a questão de que eu falei que nós não somos salvos seguindo o exemplo de Cristo, mas confiando na obra de Cristo. É exatamente isso. O que eu quero esclarecer é o seguinte, é que a salvação, ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós confiamos no que Cristo, como que Cristo viveu e morreu naquela cruz do Calvário. Então, nós somos salvos a partir do momento que nós cremos nessa mensagem, né? Nessa mensagem que se fez carne e viveu e morreu e ressuscitou. Nós somos salvos por cremos. A evidência de que nós somos salvos são os frutos. A evidência de que somos salvos é a santificação. Aí sim, aí nós temos o exemplo de Cristo para nós seguirmos, tá entendendo? A gente não pode trocar isso, né? Achar que seguir o exemplo de Cristo vai nos salvar. Não vai. O que vai nos salvar é crer na obra de Cristo, crer no que ele fez naquela cruz, morte e ressurreição, crer que ele é o nosso único suficiente Salvador, aí sim. E o que vai mostrar antes que eu estou em Cristo, que eu sou verdadeiramente salvo? Aí, né, vem os frutos, né? Ou seja, aí vem o maior exemplo, né, que é procurarmos seguir o exemplo de Cristo. Aí nós vamos, né, por todo o evangelho ver isso. Então, espero que ficou claro agora isso aí para os irmãos, né, que eu falei só uma parte, não falei da segunda, eu queria esclarecer isso, não vi a hora de chegar hoje para esclarecer, senão eu acabo barateando a graça, né? E a graça, ela, embora é de graça, ela não é barata, ela custou um alto preço. Amém? Dito isso, nós vamos trabalhar a superioridade do evangelho a partir do versículo 2, é uma leitura do versículo 1 até o versículo 18. Abre suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2, de 1 a 18, peço que me acompanhe nessa leitura, e mantenha suas Bíblias abertas aí, nós vamos tratar desse texto hoje. E assim diz, né, a palavra de Deus. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feito extraordinário, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi os anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo que é o homem para que dele te lembres,
ou o Filho do Homem para que te interesse por ele? Tu fizeste um pouco menor do que anjos e coroaste de glória e honra. Todas as coisas são sujeitas aos seus pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, ainda que não vemos todas as coisas sujeitas a ele, vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Versículo 10. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica como que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém neles minha confiança. E ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também participou da mesma coisa, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e livrasse todos que estão sujeitos à escravidão por toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim os descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para que viesse a ser sumo sacerdote, misericordioso, fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Amém. Então, eu já falei que no capítulo 1, o autor ele vai destacar esses 3 ofícios de Cristo. Espero que irmão não ficarem em dúvida a esse respeito, tá? Jesus é a última palavra de Deus, profeta para o mundo perdido, né? Ele está sentado à destra, nas alturas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é o sacrifício perfeito de Deus. É exatamente assim que o autor começa, né, falando aqui a introdução dessa segunda lição, tá? Então, aqui, capítulo 2, versículo 1, né, o autor de Hebreus ele dá início dizendo o seguinte: por isso é necessário atentarmos ainda mais para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Bom, por que nós devemos nos atentar ainda mais para essas coisas que nós estamos ouvindo? Por quê? Ele vai explicar no versículo 2 aqui, ó. Pois a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa punição. Nós lemos no capítulo 1 que os anjos, eles são ministros de Deus, né? E que muitas da revelação da palavra do Senhor foi dada por intermédio de anjos. E aqueles que desobedeciam, eles recebiam a justa punição dos seus erros. Compreenderam? Então, se a mensagem que foi proclamada por anjos, aqueles que rejeitaram receberam a justa punição, quanto mais agora, se nós rejeitarmos tão grande salvação. Por isso que ele começa aqui dizendo: olha, vocês devem se atentar, vocês devem se apegar, vocês devem abraçar com mais garra essa mensagem, né? Porque ela não está ela está sendo confirmada, né, pelo Filho, pelo próprio Deus que veio até nós e fez carne e anunciou essa mensagem e deixou aqui para que pudéssemos sermos salvos através de Cristo, né? Então, por isso que o autor ele começa essa lição dizendo que nós devemos nos atentar, né, nos atentar ainda mais para essas coisas que nós estamos ouvindo, porque essa mensagem que foi anunciada por anjos, quando ela foi rejeitada, ela recebeu a justa punição, né? E que dirá agora, né, aqueles que rejeitar essa tão grande salvação, tá? Então, o autor vai colocar aqui o autor da lição, né? O papel desempenhado pelos anjos ao estabelecer a dignidade da mensagem é confirmada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Ele vai citar Gálatas 3,19,
até que vieste o descendente de que fez a promessa, foi promulgada por meio de anjos, ou seja, foi pronunciada por meio de anjos, pela mão de um mediador, né? Pois bem, estabelecido o pressuposto de que Cristo é o próprio Evangelho, ou seja, Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia, tá? Jesus Cristo é o próprio Evangelho e ele se fez carne, tá? E, né, viveu entre nós. Conforme a proclamação messiânica de Deus, né? Ou seja, aqui está falando o seguinte, que esse evangelho ele não foi anunciado a partir do século I, né, a partir de Cristo. Esse evangelho, a mensagem do evangelho é uma mensagem eterna. Essa mensagem do evangelho é anunciada lá em Gênesis 3,15, né? Lembra que fala lá que a mulher conceberá um filho, né, e este esmagará a cabeça da serpente, né? Então, lá está sendo anunciado o evangelho, falando que ia nascer um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Eu penso de que todo filho que nascia no povo de Israel, olha, esse é o Messias, oh, agora é ele, né? Até que o Cristo nasceu, né? E ele esmagou a cabeça da serpente. Então, essa mensagem ela é anunciada, e ela é anunciada por todo o Antigo Testamento, né? Os sacrifícios, os cordeiros, tudo aquilo, são tudo figuras de uma realidade, né? Nós estamos vivendo hoje a realidade, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Por isso que é interessante não a gente fazer com toda a leitura do Antigo Testamento, devemos ter bastante cuidado com o que eu vou falar agora. Mas sempre que você estiver fazendo uma leitura do Antigo, você procurar Cristo ali, né? Cristo está sendo anunciado ali, entendeu? Cristo está sendo anunciado ali, de alguma forma, né? O Antigo Testamento, ele sempre está apontando para Cristo. Eu sempre falei e volto a falar. As pessoas, às vezes, pensam que a salvação era pela lei, né? Agora é pela graça. Nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, né? Êxodo, capítulo 20, se vocês abrirem lá, quando Moisés, ele recebe, né, o decálogo, ou quando ele recebe os 10 mandamentos, vamos lá rapidinho, espero que eu esteja falando a referência certa, mas é isso mesmo, Êxodo capítulo 20, irmãos. Êxodo capítulo 20, acontece o seguinte, então, Deus falou todas essas palavras, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse primeiro versículo já esclarece tudo, que a salvação é pela graça. Deus, ele fala o seguinte, olha, eu sou o Senhor teu Deus que salvei, que resgatei, que redimi, que tirei vocês do Egito. Agora, para que vocês tenham um relacionamento comigo, aí o Senhor começa, né, a falar, a declarar os 10 mandamentos, né? Agora, o que nós não podemos fazer é tropeçar nessa pedra de tropeço, porque os 10 mandamentos, eles apontam para Cristo, né? A lei não salva, entendeu? A lei, ela aponta para Cristo. Então, quando o Senhor falou, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, né, da casa da escravidão, aí ele começa falando, ó, então, ó, não terás o Deus diante de mim, não farás para ti de imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sétimo dia, não matarás, não roubarás. Então, ele vai, né, falando, olha, então, agora para você ter um relacionamento comigo é isso aqui. Só que ninguém consegue, né, cumprir cabalmente a lei de Deus, nem o resumo que são os 10 mandamentos. Ninguém consegue, né? Somente um que veio, Jesus Cristo, viveu uma vida justa, né? Por isso que hoje nós somos salvos somente pela graça, do momento que nós depositamos nossa confiança nele. Ah, a partir do momento que eu deposito minha confiança em Cristo, eu devo esquecer da lei? De maneira nenhuma. Nós não devemos esquecer da lei. A lei, ela aponta para Cristo. O que nós não podemos fazer é achar que ela é salva. Se nós descartarmos a lei de Deus, se a gente rasgar o Antigo Testamento, rasgar o Decálogo, a graça se torna barata. Aí entra aquela questão, é graça, aí vira bagunça, entendeu? Então, o que a lei, qual o propósito da lei? A propósito da lei é aumentar a nossa transgressão. Mas onde aumentou o pecado, ou, né, superabundou a graça. Entendeu? Então, a lei, ela tem um propósito. A lei tem um propósito.
Por isso que o homem, quando ele, ou a mulher do Senhor, quanto mais eles meditam na palavra de Deus, mais conhece a lei de Deus. E mais eles são, né, mais eles veem a impureza, e mais eles confiam em Cristo. Né? Então, o Antigo Testamento é tão presente quanto o Novo Testamento. Entendeu? Não descarta, não rejeita, né? Então, Jesus, ele é a boa notícia, tá? Então, o autor de Hebreus, eu ia falar apóstolo Paulo, né? O autor de Hebreus, ele dá algumas orientações. Ele fala, portanto, agora que essa mensagem, ela é anunciada, né, por Cristo, né, que nós devemos nos atentar com mais diligência nessas coisas, nós devemos nos segurar mais firme nela, né? Nós devemos prestar mais atenção quando ela é proclamada, né? Nós devemos dar mais valor a esta mensagem. Tá aqui, ó. Versículo 3: como escaparemos se desconsiderar tão grande salvação, né? Essa salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, como eu falei já em Gênesis 3,15, né, que eles chamam de proto-evangelho, né, anunciada pelo Senhor, depois confirmada pelos que ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou os efeitos extraordinários, diversos milagres, dom do Espírito Santo distribuído segundo a sua vontade. Entendeu? Ou seja, essa mensagem que foi anunciada lá no Antigo, lá em Gênesis, ela é confirmada, né? Ela é confirmada pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo, através de sinais, né, prodígios e milagres, né? E aqui, de novo, o autor ele vai tratar da superioridade, né, de Cristo de novo. Ele vai citar os Salmos 8, tá? Salmos 8, versículo 4 e 6, e aí os irmãos vão entender essa parte agora, tá? Versículo 5 diz o seguinte: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de quem falamos. Olha só, não foi aos anjos, de novo, falando da soberania de Deus, não foi aos anjos, né, que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Que mundo vindouro é este que nós estamos falando? Né? É a criação de Deus. Deus não sujeitou a criação aos anjos, Deus sujeitou a criação aos filhos dos homens, ou a nós. Deus sujeitou a criação a nós. Entendeu? Mas o que aconteceu? Devido ao pecado, ela ficou sujeita à escravidão. Entendeu? Romanos 6:20. Ela ficou sujeita à escravidão. Por isso que a palavra do Senhor fala que a natureza, toda a criação geme para a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, aí o autor fala assim, mas em certo lugar, alguém testemunhou. Esse certo lugar é Salmos 8, 4 a 6. Né? Em certo, alguém testemunhou. Que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que te interesse por ele? Fizeste um pouco menor. Em algumas traduções, vai estar dizendo o seguinte: por pouco tempo fizeste, né? Um pouco tempo menor que os anjos. Por pouco tempo, né? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra coroaste. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. E ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos. Entenda de novo, por pouco tempo. Por que por pouco tempo? Quanto à sua humanidade, Cristo, ele foi feito um pouco menor que os anjos, por pouco tempo. Quanto à sua humanidade, não quanto à sua divindade. Porque ele morreu a morte de cruz, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ou seja, ele se fez homem, entenderam? Ele se fez homem. Então, vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra, para que, por meio do sofrimento da morte, para que, pela graça, sofresse a morte em favor de todos. Né? Essa questão, sofresse a morte em favor de todos, é de todos os que creem. Se a gente falar assim, ele sofreu a morte em favor de todos, sem exceção, aí nós vamos cair, né, numa doutrina que é salvação universal. Essa questão é o seguinte, é que o homem não necessita de arrependimento, entendeu? Que o homem não precisa, então nós temos que ter cuidado. Ou seja,
o sangue de Cristo é suficiente para salvar todos aqueles que nele creem, né? Então, nós devemos ter cuidado também com algumas doutrinas que querem limitar a expiação de Deus. O que é isso? Querem limitar o sangue de Cristo, falar que Cristo, né, morreu com um determinado número de pessoas. Devemos ter muito cuidado com isso, né? Querendo limitar a graça de Deus. E devemos ter cuidado também com o outro lado, com o lado que fala que a salvação depende totalmente do homem, entendeu? Ou seja, é um grande perigo isso, né? Nós devemos crer no seguinte, que a soberania de Deus ela não aniquila a responsabilidade humana, e que o homem é responsável pelos seus atos, mas é totalmente compatível, que nós chamamos de compatibilismo em teologia, a soberania de Deus é totalmente compatível com a responsabilidade humana, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não isolar o amor de Deus, porque a Bíblia fala do amor de Deus, sim, pelos eleitos, nós vemos isso em Efésios capítulo 2, mas a Bíblia também fala do amor de Deus pelo mundo caído. O problema é o homem querer isolar o amor de Deus. Então, nós não podemos isolar o amor de Deus. Então, nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho, e a fé, ela vem pelo ouvir, entendeu? E o sangue de Cristo, ele é suficiente. 1 João vai falar que ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas para o pecado do mundo todo. Ou seja, o sangue de Cristo é suficiente para salvar todos os que nele creem. Então, né, eu gosto de fazer essa ponderação, a gente ter cuidado, né, e não querer limitar, né, o amor ou o sangue de Cristo naquela cruz do Calvário. Em Filipenses 2:5 vai estar falando, né, a respeito dessa humanidade de Cristo, né, desse estado de humilhação de Cristo. E é importante a gente entender isso, tá? Porque nesse estado de humilhação de Cristo, eu fiz até uma anotação em caneta aqui, acontece o seguinte, quando Cristo se fez homem, isso mostra que Deus, que Jesus, né, ele tem um grande amor e consideração pela humanidade, né? O que mostra em Cristo se fazer homem, né, não foi só, né, que isso já é suficiente, né, nos levar para o céu, né, mas nos reconciliar com Deus, né, como filhos amados, filho amados. E para isso Jesus, ele se humilhou, né? E como que se humilhou? Filipenses 2:5-11 vai estar falando isso mais claramente. Está dizendo o seguinte: a si mesmo, quem? Jesus, se esvaziou, assumindo forma de servo ou escravo, tá? Tornando-se semelhante a homens, ou semelhante a nós. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, Jesus se humilhou, se tornando homem, né? Só ele poderia se humilhar, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entendeu? Ele se humilhou, ele deixou a sua glória, ele se fez homem, ele se humilhou ao ponto de se fazer homem para morrer na morte de cruz, para salvar todos aqueles que nele creem. O que nós temos que fazer em nosso estado já humilhado, e isso aqui, né, politicamente correto não passa isso, mas nós estamos o homem está em estado de humilhação, o que ele tem que fazer é reconhecer seu estado de humilhação e se encher de Cristo, né? O homem não tem mais nada para se esvaziar, nós somos cheios, né, dos nossos egos, das nossas paixões, nossas idolatrias. Então, o homem tem que só que reconhecer isso e confiar em Cristo. Às vezes, algumas pessoas ensinam assim, você tem que buscar a paz interior. Eu acho isso um grande perigo. Um grande perigo. Eu penso que o único propósito de Deus ter feito nossos olhos voltados para fora é porque a esperança não está dentro, mas está fora. A esperança está em Cristo, a esperança está naquela cruz vazia.
Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós só encontramos um Deus fraco, que é o Deus egos, que é o Deus do ego, que é o nosso Deus, né? O Deus do homem, né? É naquilo que o homem se apoia e confia. Então, ao invés de olharmos para dentro de nós mesmos, buscar a paz interior, deveríamos buscar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Deveríamos olhar para a cruz e confiar somente em Cristo. Nos momentos de angústia, nesse momento que nós estamos passando, né, de pandemia, desse monte de coisa acontecendo, é o momento de nós nos humilhar, de reconhecer nosso estado de humilhação, não nos humilhar, mas reconhecer nosso estado de humilhação, entendeu? E entendemos que quando nós somos fracos, é aí que nós nos tornamos fortes, né? E que eu falei na lição passada, que o problema não é que nós somos fracos, é que nós achamos que nós somos fortes. Né? Na verdade, é quando mais vem essas calamidades, essas coisas acontecendo, que nós mais nos apegamos a Deus. Né? Isso funcionaria, essa pandemia seria, né, um megafone de Deus chamando os homens ao arrependimento, né? Que eu oro para que isso passe logo, né, para que possamos novamente estarmos reunidos como Igreja de Cristo. Amém? Então, aqui continua falando da superioridade de Cristo sobre os anjos, que foi feito por um pouco tempo, um pouco menor. Nós também, né? Nós também, na nossa humanidade, né? Agora nós somos filhos de Deus, então, né, por pouco tempo, né, até quando nós formos para a glória eterna, aí sim nós estaremos acima deles, né, mas por enquanto eles estão a nosso serviço, como eu falei aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos enviados por Deus para servir em favor daqueles que irão herdar a salvação, tá? Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, as coisas vão sendo restauradas, né, em nossas vidas. Eu falei na outra lição que que é tratada em nós a verdadeira humanidade. Então, cai por terra todo o preconceito, toda a violência. Era pelo menos para cair por terra, né, todo o discurso de ódio. Era para cair por terra, era para vivermos a verdadeira, a verdadeira humanidade. Tá? Bom, aqui o autor vai tratar da natureza, né, dos benefícios da natureza de Cristo. Né? Né? Quais foram os benefícios? Versículo 10 ao versículo 18, tá aí, ó. Porque era preciso que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer os filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Versículo 11, pois todos vêm de um só, tanto que santifica, Jesus, como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Ou seja, nós somos chamados, né, para sermos santos, tá? Então, mais uma vez aqui, bate na tecla da santidade. Bom, o que é santidade? Né? A gente não pode confundir santidade com consagração. Entendam bem isso. Não confunda consagração com santidade. Tá? Santidade, ela é totalmente prática. Né? Cristo deixou o exemplo para nós, e nós vemos em toda a Bíblia falando de ser santo, porque ele, o nosso Deus, é santo. E santidade aquele momento de consagração, de leitura e oração, a santidade funciona após esse momento, entendeu? A santidade, ela é totalmente prática, entendeu? A santidade é uma conduta, é uma vida parecida com Cristo. Geralmente, se você quer crescer, né, na santidade e crescer nessa intimidade, né, na intimidade com o Senhor, é a coisa mais é simples, mas é complicada, né? Por que é simples? Porque é você querer ser parecido com Cristo, né? Quando nós queremos ser parecido com Cristo, tudo qualquer que pessoas falam que é polêmica, isso é polêmico tratar com jovens, isso é polêmico tratar com não sei quem, isso tudo cai por terra. Porque santidade, ela não está relacionada assim, o que é certo, o que é errado, né? Não está ligada a isso. Santidade está ligada em eu querer ser parecido com Cristo, eu me identificar com Cristo, né? Ou seja, santidade é você viver o que a palavra do Senhor,
né, ordena na sua vida diária mesmo, sabe? Nos seus relacionamentos, se você é casado, se você é um pai, se você é filho, colocar aquilo em prática. Por que eu falei que não é consagração? Porque às vezes a pessoa ela quer ficar só orando, quer ficar no quarto, quer ficar lendo e orando, lendo, e quando chega na vida prática, ela não pratica isso. Ela não ama a sua esposa como deveria amar. Ele não ama os seus filhos como deveria, ele não ama o seu próximo, né? Então ele acaba se tornando um religioso. Entendeu? Ele acaba sendo religioso. Por isso que eu toquei nessa tecla. Eu não estou falando que não é importante o momento de consagração. Mas é o que eu falei para o Estevão esses dias no nosso culto lá. Se, meu filho, você vê papai orando, se você vê papai lendo, mas quando aquela pia está cheia de vasilha, se papai não vai lá ajudar a mamãe a lavar aquelas vasilhas, ou a arrumar e organizar o que deve ser organizado, deixar tudo, o papai está sendo totalmente incoerente, não está vivendo a verdadeira santidade. E muitas vezes, a santidade é aquele momento em que você está lendo ali a palavra do Senhor, né? Dando um exemplo meu casado, e a sua esposa está atarefada, você fecha ali e vai lá ajudá-la. Você está colocando em prática, né? O que fala lá em Efésios, de amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Não adianta só declarar. Por isso que a minha oração, irmãos, é para que a palavra ela não só atinja a nossa mente, mas atinja nossos corações. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Se você quiser seguir um discurso moralista, vai ler Platão, vai ler Aristóteles, esse cara de moralidade, eles são bons. Mas Cristo, ele não veio só para nos dar uma conduta moral, ele veio para nos salvar, ele veio para que possamos nos tornar semelhante a ele, entendeu? Ele veio para que possamos ser reconhecidos como, de fato, como pequenos cristos, né? Poxa, Anderson, isso não é tão fácil, por isso que eu falei que é fácil, ao mesmo tempo é complicado. Porque se você fizer isso com as suas próprias forças, vai ser complicadíssimo. Mas se você fizer isso na dependência de Deus, isso vai fluir. Por que vai fluir? Porque quando você errar, ele ele é o advogado, ele nos perdoa de todo o pecado. É somos confiar e confessar os nossos pecados diante dele. Por isso que se torna fácil. Estão entendendo mesmo? Por isso que o fardo dele é leve. Né? Quando nós temos discurso moralista, o que é um discurso moralista? Não faz isso, não faz aquilo, e deixa e tal. Esse discurso moralista, ele não atingiu o coração das pessoas. Não atingiu o coração dela. E o que o evangelho tem que fazer é atingir o coração. É atingir o coração. Porque você pode ouvir eu falando um monte de coisa que você deve e não deve fazer, e quando você estiver bem distante da sua comunidade cristã, comunidade evangélica, agora eu posso fazer tudo aquilo, né, que eu não podia fazer lá. Mas quando você teme ao Senhor, irmãos, mas quando Deus fez essa transformação no seu coração, isso se torna essência. Quando você estiver fazendo algo, o Espírito vai testificar, meu filho, é isso. Quando estiver fazendo errado, o Espírito vai te conduzir em arrependimento. E Deus vai utilizar meios de graça. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus em primeiro lugar, bons livros, boas literaturas, sabe? Deus vai utilizar esses meios de graça para nos conduzir numa vida de santidade. Santidade é prática. Entendeu? Muito cuidado com isso para você não se tornar um religioso vazio, para você não se tornar um ditador, né? Para você, né, tem aquela palavra, um livro que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? O título desse livro seria melhor, seria assim, em meus passos, entendeu? Em meus passos, o que faria Jesus? Porque quando eu falo em seus passos, né, eu estou querendo dizer com outras palavras que eu já faço, né? Mas em meus passos, todos nós temos que crescer, não é em seus passos, entendeu? A santidade é uma chamada de nós mesmos, né, ao relacionamento com Deus. Não é chamando o outro só. Não é você, hein? Você tem que se arrepender, você, não é só você, é eu tenho que me arrepender, entendeu? Para que aí eu possa estar habilitado para pregar o evangelho, para com muito amor chamar as pessoas para perto do Senhor, para, né, reconciliar com Deus. Dito isso, né, nós vamos ver os benefícios que Jesus trouxe para toda a humanidade. Quais são esses benefícios? Destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo.
né? Efésios 2, 1 e 2, né? Vai estar falando isso de maneira clara. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera no filho da obediência. Na cruz, Jesus, ele aniquila, ele acaba com esse poder de Satanás, ou seja, nós não somos mais escravos de Satanás, pela graça, se você continuar, nós vamos ver que é pela graça, né? Pela graça de Deus, nós somos libertos desse poderio do diabo, porque o Senhor destrói, né, aquele que tinha o poder da morte, e aqueles que tinham medo da morte, agora eles podem viver para a glória de Deus. Esse foi um dos benefícios da humanidade de Cristo. O outro benefício, né, que está ligado também ao diabo, que é a morte, livrar todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Nós estávamos escravos, estávamos caminhando para a morte, né, para a morte eterna. Jesus, na sua humanidade, destruiu e também o poder do pecado. Ora, o Senhor nos liberta ou nos livra do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós, né, somos justificados. Isso significa que somos declarados justos diante de Deus, né? Somos, né, nós cometemos pecado, mas nós não vivemos mais na prática do pecado, porque o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, tá? O pecado não tem mais domínio sobre nós, é isso que ele vai, que são os benefícios, né, da humanidade de Cristo, tá? Vou ler de novo esse 10 a 18 aqui, porque tem uma coisinha aqui que eu quero falar. Porque era preciso que aquele que são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos da glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Todos eles vêm de um só, tanto que santifica, que eu já tratei como sou santificado. Por essa razão, ele não se envergonha de chamados irmãos, né? Jesus é nosso irmão mais velho. Anunciei o teu nome aos meus irmãos e cantarei louvores por ti no meio da congregação. E outra vez, porei a minha confiança, e ainda aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, nós falamos da humanidade de Cristo, ele também participou da mesma coisa para que, pelo poder, né, da morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Ele livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão, porque era necessário em quem tudo se tornasse a seus irmãos, para que viesse ser sumo sacerdote misericordioso, fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados, versículo 2:17. Propiciação. Isso aqui foi tratado, né? Eu falei da diferença de expiação e propiciação. Propiciação no sentido de nos tornar favorável a Deus, tá? Propiciação nos tornar favorável a Deus. Expiação é perdoar nossos pecados. É importante os irmãos entenderem essa doutrina cristã, né, da propiciação. Por que é importante? Porque propiciação era sacrifício de um animal para nos tornar favorável a Deus. Mas nós sabemos que sangue de animais não perdoa pecados. Era só uma figura de uma realidade que viria a acontecer, que é Cristo. Qual é o maravilhoso disso tudo? O maravilhoso disso tudo é que o próprio Deus, ele oferece o sacrifício, enviando o seu filho para nos tornar favorável a ele mesmo. Olha que imenso, imenso amor de Deus para conosco. Não é nós que oferecemos, é ele que oferece. Ele envia Jesus para a propiciação, ou seja, ele envia seu próprio filho para morrer naquela cruz, para nos reconciliar com ele mesmo. Irmãos, o cristianismo, ele é a única religião do mundo que o homem é salvo pelo mérito de um outro homem. Que o homem, ele é salvo pelos méritos de Cristo. Não existe outra religião, entendeu? Todas as religiões você tem que fazer alguma coisa
pode ir lá e analisar, não vamos entrar nisso, mas tudo vai ter que fazer alguma coisa, né? Todas. Até um colega que eu não vou, né, mencionar, ele é de uma religião que ele estava cheio de dor de cabeça uma vez trabalhando comigo, eu tomo um remédio e falou, agora eu lembrei, foi porque eu fui entrar no mar e não pedi a licença não sei quem para entrar nesse mar, né? Ou seja, é tudo salvação deles, né, entre aspas, por obras, mas a nossa não, a nossa, Deus já fez tudo por nós, ele enviou seu único filho, ele enviou o sacrifício perfeito, né, por isso que ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que vai ser tratado mais na frente, né, e através dele nós somos reconciliados com Deus, ele faz a propiciação, nos torna favorável, né, nos torna favorável a Deus. A morte de Cristo nos torna favoráveis a Deus. Amém? Chegando na parte final, tá? A redenção, acho que está claro, é o preço pago, né? O resgate pago, ou seja, Jesus mesmo, ele não, isso é interessante e importante, Jesus ele não morre para o diabo, nem pelo diabo, nem para comprar do diabo. Jesus morre naquela cruz para restaurar a nossa reconciliação com Deus, tá bom? Deus morre na cruz para nos reconciliar com Deus. O diabo, ele é réu do inferno, e o diabo está condenado. Dito isso, eu queria trazer 3 pontos a respeito do inferno, que é importante para nós entendermos aqui, tá? Algumas coisas distorcidas, né, que nós entendemos que é importante termos de maneira bíblica e clara. 3 pontos importantes. O inferno, primeiro ponto, o inferno não é um lugar de arrependimento. Não pensem vocês que as pessoas vão estar lá no inferno e, me arrependi, né, poxa, porque eu vivi daquela maneira. Não, o inferno não é um lugar de arrependimento. Vai lá em Apocalipse 16, 8, 11. Nós vamos finalizar aqui. Apocalipse 16, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Por isso, no mesmo dia, perdão, 16, 11, agora sim. 16, versículo 8 a 11. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra Deus, a quem tem o poder sobre as pragas. Mas eles não se arrependeram para glorificar. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, de tanta agonia que os homens mordiam sua própria língua por causa da agonia e de suas feridas. E eles blasfemavam contra Deus e não se arrependeram das suas obras. O inferno não é lugar de arrependimento. O inferno é um lugar que existe a ausência da graça de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Se hoje você consegue ver um ímpio, aquele cara, né, perverso, traficante, ele amando a sua mãe, ele amando alguém, isso é graça comum de Deus. Todo gesto de amor, de bondade, em todos os homens, é graça comum de Deus. No inferno vai ser a ausência dessa graça. O homem se torna como um animal, o homem odeia Deus lá, porque ele não tem mais essa graça. Por isso que nós devemos pregar o evangelho hoje. Por quê? Porque o homem ainda carrega algo ainda dentro dele que há esperança. Que há esperança. Mas no inferno não haverá mais esperança. No inferno não é lugar de arrependimento. Não pensem vocês que as pessoas vão estar lá arrependidas. Elas vão odiar a Deus de maneira completa. Entendeu? De acordo com o que eu falei, o inferno é a justa ira de Deus, ou a justa justiça de Deus. Os homens irão fugir, né, do cordeiro que está sentado no trono. Apocalipse 6, de 12 a 17. Eu sei que isso quase não é tratado, né, mas nós vamos falar sobre isso, porque me deu margem para falar. 6, de 12 a 17. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, só se escureceu, né, com o saco silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados na figueira por causa dos ventos fortes.
O céu recolheu como um rolo, todos os montes de ilha foram removidos dos seus lugares. Versículo 15, é aqui que eu queria falar. Os reis da terra, os nobres, o chefe de milhares de militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, eles esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei da face daqueles que está sentado no trono a ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Ou seja, o inferno é a manifestação da justiça de Deus. O que acontece naquela cruz? Entendam isso. Quanto tempo tem? O que acontece naquela cruz? Naquela cruz, hoje, Jesus está chamando os homens ao arrependimento. Com a outra mão, ele está aplacando a justiça de Deus. Se os homens não tiverem revestido de Cristo, eles vão ter que aparecer diante desse grande Deus. Por isso que nós somos justificados. Então, hoje, Deus está chamando, você está me chamando, né? E graças a Deus que já fomos alcançados por essa graça, mas ele continua chamando os homens ao arrependimento. Ele continua chamando os homens ao arrependimento, e ainda há tempo. O diabo ele não reina no inferno, acho que isso está claro. O diabo ele é réu do inferno, né? Ele vai ser aniquilado e destruído, está em Apocalipse, não vou ler, Apocalipse 12, anota a referência, Apocalipse 12, de 11 a 12, tá? Eu coloquei referência de Mateus 25, 41, o diabo, ele não reina no inferno. Essas realidades, né, precisam ser ditas, porque nós estamos falando de uma tão grande salvação que nós não podemos rejeitar, e nós não podemos que elas, quando elas foram anunciadas pelos anjos, tiveram a justa punição daqueles que não ouviram. Como que nós podemos rejeitar tão grande salvação? Jesus, Deus fez tudo por nós. Ele enviou a propiciação, ele enviou Jesus Cristo, que nos torna favorável a Deus, que nos reconcilia com Deus. Nós éramos transgressores. Veja, por um homem entrou um pecado no mundo. Que homem? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo e todos foram feitos pecadores. Mas por um homem, né? Por um homem, ele justificou a todos que neles creem. Por um homem entrou a vida. Entendeu? Ou seja, ninguém de nós estava naquele jardim, mas ninguém de nós também viveu uma vida justa guardando toda a lei de Deus. Quem é nosso substituto? Quem guardou toda a lei de Deus? Quem cumpriu todos os mandamentos de Deus de maneira cabal, que pode nos salvar? Jesus. O que nós temos que fazer agora? Depositar nossa confiança. Crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia está impregnada de chamando ao homem a todo momento ao arrependimento. Todo momento, Deus chamando o homem ao arrependimento. E glória a Deus, irmãos, que hoje nós somos alcançados por essa graça. Mas tem pessoas ao nosso lado que ainda não foram. E o que nós devemos fazer? Devemos orar e anunciar o Evangelho através de nossas vidas e quando tiver oportunidades por meio de palavras. E essas pessoas virão a Cristo, né? Elas virão a Cristo pela graça somente, não por causa que você anunciou, mas por causa dele, por causa do amor dele. Nós precisamos, né, de ouvir o Evangelho todos os dias. A gente está fazendo um estudo bíblico aí, né? E eu falei da importância de nós ouvirmos o Evangelho todo dia. Nós não somos salvos, irmãos, para a gente finalizar. Nós não somos salvos porque um dia você se arrependeu dos seus pecados. Nós somos salvos porque todos os dias nós confessamos nossos pecados a Deus. Se você falar, eu fui salvo porque lá atrás eu me arrependi dos meus pecados e tal, né? Mas e tem uma coisa errada. Você é salvo porque você se arrepende todos os dias. Não estou falando que a salvação se perde, mas eu estou falando que a cada dia que você conhece mais esse Deus, você vai vendo que o seu coração, ele é tão falho, sabe? E todo dia você se arrepende, porque todo dia nós falhamos, nós pecamos com pensamentos, nós pecamos, sabe, de várias maneiras, mas a gente não deve descansar nisso, ainda vai, eu sou pecador, então, né, não, nós devemos, né, buscarmos sermos mais semelhantes a Cristo, ser semelhante a Cristo. Irmãos, por favor, não saiam procurando e buscando o que é certo e o que é errado. Saiam daqui hoje buscando ser parecido com Cristo. Desejem isso. Senhor, eu quero ser parecido contigo. Eu quero parecer mais com o Senhor. Vamos orar. Pai, venha nos ajudar, ó Deus.
Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação, Deus, que foi anunciada, Deus, pelos anjos, pelos profetas, e hoje o Senhor nos anunciou ela por tua palavra, a maior revelação do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Obrigado por tão grande salvação. Alcance, ó Pai, aqueles da nossa família que ainda não foram alcançados por essa graça. Tenha misericórdia, que essa mensagem, Deus, possa tocar no mais profundo dos seus corações. E que hoje, ó Deus, possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, querendo ser mais parecido contigo, ó Deus. Querendo ser mais semelhante ao Senhor em nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, com os vizinhos, com aqueles que nos cercam e aqueles que estão distantes. Venha nos ajudar, porque nós somos muito falhos nesses pontos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados. Continua conosco, nos ajudando, nos orientando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deixa eu passar aqui rapidinho. Nós tratamos da superioridade do Evangelho. Jesus, o grande Salvador. Leia Hebreus 3, de 1 a 6. Leia Hebreus 3, de 1 a 6, né? E nós vamos trabalhando sobre isso. Se possível, leia a partir do capítulo 1 de Hebreus, entendeu? Eu, pelo menos, estou procurando ler Hebreus, a carta toda semana, entendeu? Eu estou procurando fazer essa leitura, mas vocês não precisam, não. Seria bom, mas ler pelo menos o capítulo 1 ao capítulo 3, tá? A gente vai continuar nessa exposição até o final, para a glória de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz. E finalizamos nosso estudo. À noite é só pelo YouTube, tá, irmãos? Não vai ter pelo Instagram, não. O pastor Cardoso vai pregar só pelo YouTube, né, com o Fernandinho aí no louvor, tá? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo estudo, até o próximo domingo. Supremacia de Cristo.